Imagine acordar e descobrir que, de repente, o mapa aéreo de toda uma região foi redesenhado não por especialistas em aviação, não por uma autoridade internacional, mas por um presidente que decidiu subir o tom contra um adversário político de peso. Foi isso que aconteceu quando Donald Trump declarou que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deve ser considerado fechado em sua totalidade. A frase, curta, direta, contundente, foi lançada como um míssil verbal. Nada de notas oficiais extensas, nada de comunicados diplomáticos. Apenas uma ordem pública, uma advertência dura, direcionada a companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e de pessoas. Quem voa sobre a Venezuela, segundo ele, estará entrando em território proibido. E é aí que a história começa a ficar séria. A mensagem não veio acompanhada de gráficos militares, mas o subtexto era claro. Os Estados Unidos, sob o comando de Trump, não estão apenas olhando para Caracas com desconfiança. Estão posicionados. Estão em alerta. Essa movimentação acontece depois de meses de tensionamento entre Washington e o governo de Nicolás Maduro. Enquanto a retórica do governo venezuelano insiste em denunciar interferência estrangeira, o discurso americano enquadra o país como um centro facilitador de redes que movimentam drogas e pessoas rumo ao Caribe. Essa narrativa se espalha como pólvora, alimentando discursos políticos, alimentando manchetes, alimentando receios reais. Quando um presidente norte-americano diz que o espaço aéreo está fechado, as coisas não ficam mais no campo da especulação. Do lado prático, a aviação civil se mexe com rapidez. Nenhuma empresa quer ser a primeira a testar os limites dessa declaração. Voos são cancelados sem grandes alardes, rotas são redesenhadas com pressa, pilotos começam a pedir esclarecimentos aos seus comandos. E é curioso. Não existe um documento jurídico formal, não existe uma resolução assinada pela FAA ou um embargo oficial global. Apenas a frase, uma frase dita com convicção suficiente para que companhias aéreas, até então desconfortáveis, encontrem uma justificativa para agir. Afinal, quem vai arriscar aparecer em manchetes como a companhia que desafiou uma ordem presidencial? Não são os pilotos, não são os executivos de aviação. Enquanto isso, dentro do governo venezuelano, o silêncio é o ponto central. Nenhuma resposta imediata, nenhum discurso nacional televisionado para acalmar a população ou para confrontar os Estados Unidos. O silêncio fala, e fala muito. No fundo, Caracas sabe que não controla a percepção internacional. Pode até contestar militarmente ou juridicamente, mas não tem o poder de retirar o medo que começa a se espalhar entre os corredores corporativos da aviação. A imagem de radares desligados, caças venezuelanos zigue-zagueando no céu e rotas internacionais desviando quilômetros em plena madrugada cria uma narrativa cinematográfica demais para ser ignorada. Mas o perigo real não está no céu. Está na zona nebulosa entre aviso político e ação militar. A Casa Branca já tinha ampliado operações no Caribe, justificando cada movimento com a promessa de enfraquecer redes criminosas ligadas à Venezuela. A fronteira marítima, já tensa, se transforma em peça estratégica. Agora, com a ameaça aérea, o cerco parece completo. Isso não é resultado de diplomacia lenta, é colisão de interesses. E toda colisão tem estilhaços. Se a pressão continuar, se as rotas permanecerem vazias, se a mídia repetir incansavelmente que há risco, a Venezuela poderá se ver isolada de um dos fluxos mais fundamentais da economia moderna, o aéreo. E é isso que você precisa entender. Este não é apenas um conflito político, é um jogo de percepção. Trump não precisa derrubar aviões. Ele precisa que as pessoas acreditem que um está em risco. Esse é o combustível que move a geopolítica contemporânea. Um tweet, um vídeo, um comunicado breve pode produzir mais impacto real do que meses de negociações diplomáticas formais. Enquanto Maduro tenta preservar a imagem de soberania nacional, a mensagem americana já circula entre agências de segurança, conselhos de empresas e governos de países vizinhos. A dúvida se espalha pelo continente: é apenas retórica? Ou é um prelúdio? Pense no piloto sobrevoando a região no meio da noite. A tela do cockpit iluminada, aceleradores estabilizados, sensores climáticos ativos. Ele sabe que tecnicamente está autorizado, sabe que não há um bloqueio internacional, mas ele se lembra do aviso: considere o espaço aéreo fechado. Um aviso que carrega mais peso do que qualquer lei porque ninguém quer ser um incidente que prova que a ameaça era real. E quando voar para evitar problemas vira protocolo, o conflito deixa de ser teoria e passa a ser dinâmica. O clima político sobe. A imprensa internacional repete, analisa, traduz. Analistas militares apontam riscos de escalada.
A narrativa vira combustível e combustível vira realidades econômicas. A Venezuela, já fragilizada, pode assistir ao seu espaço aéreo ficando vazio, não porque foi derrubado, mas porque ninguém mais quer sobre ele passar. E quando o isolamento chega pelo céu, ele chega rápido. O que antes era apenas uma declaração se transforma em consequência. Agora eu quero saber de você. Essa estratégia é um exagero político ou um aviso legítimo de segurança? Você acha que esse tipo de comunicação direta fortalece ou destrói a estabilidade internacional? Comenta aqui embaixo, deixa o like se esse roteiro te ajudou e se inscreve para acompanhar análises completas de geopolítica e conflitos globais. Você não vai querer perder os próximos capítulos dessa história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!